O inverno chegou e com elas as preocupações com as doenças que são características do período. Imagina eu fazer um programa assim, né? Todo fanho, por exemplo. E a preocupação é muito justificada, já que, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, pelo menos 9 pessoas já morreram este ano por gripe. Gente, o assunto é muito sério, sabe? A gripe é um dos problemas. Existem outros problemas respiratórios, como a gente já estava falando. Então, para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora no quadro de saúde, com quem eu já vou anunciar depois da vinheta. Com a gente a médica pneumologista do Hospital Divina Providência, doutora Rafaela Bernardi. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite. Bom, eu brinquei aqui porque é verdade, eu já passei por um caso de inflamação tão grande assim, que inviabilizou meu trabalho praticamente. Fora tosse, bronquite, eu conheço bem as doenças respiratórias, né? Só que a gripe eu já me antecipei. Faz muito tempo que eu venho me vacinando e atualizando a vacina. Mas parece que o gaúcho não entendeu muito bem isso, né? Os nossos números com a vacina da gripe são lamentáveis. Isso. O número não só com as vacinas da gripe, né? As vacinas, a população tem um receio em relação às vacinas por mitos que são espalhados, principalmente, né? Agora até com a internet acaba se espalhando mais, né? Eu recebo várias pessoas em consultório me dizendo que não tomam a vacina porque o vizinho pegou uma gripe quando tomou a vacina ou a própria pessoa ficou gripada. Sim. Isso não é verdade. A vacina não transmite gripe, né? Porque a vacina, ela tem vírus inativado. Então, não há possibilidade da vacina transmitir a gripe. Sim. O que deve acontecer na maioria dos casos é que a vacina ela é feita no período do início do inverno, que é o período que a gente tem um aumento das infecções respiratórias em geral, aumento das doenças alérgicas também. E as pessoas acabam confundindo esses quadros de resfriado com gripe, que é uma doença muito mais grave, com complicações, e acabam não tomando a vacina. Sim. E isso se reflete depois dos números, nos óbitos relacionados à gripe. Bom, é justamente por aí que nós vamos conversar, né? Febre, dor de garganta, coriza, né? Tosse, entre outras coisas. Mas a confusão, a primeira, e isso acontece também, o cara toma a vacina, fica resfriado e acha que é a culpa da vacina, né? Qual a diferença entre resfriado e gripe? Que aí o assunto é bem mais sério. Isso é bem importante, assim. A questão, as duas doenças acabam tendo sintomas em comum, que é coriza nasal, tosse, espirros e febre. A diferença é que no resfriado a febre costuma ser baixa, né? Geralmente uma febre menor que 38 graus. E normalmente a pessoa segue as suas atividades normalmente. Várias pessoas têm resfriado, seguem trabalhando. É uma doença que normalmente não afeta a vida das pessoas, incomoda, mas as pessoas seguem fazendo as suas coisas. Já na gripe, a gente tem uma febre mais alta, geralmente uma febre maior que 38 graus. E a gente tem um mal-estar associado, junto com dores musculares intensas. Isso é bem característico da doença. Isso a gente diz que derruba. Sim, né? A gripe derruba. Né? Exato. As pessoas precisam ficar em casa, não conseguem trabalhar. Isso é gripe. E a gripe tem uma incidência muito menor que resfriado. As duas doenças são causadas por vírus. O resfriado por vários vírus e a gripe pelo vírus da influenza, né? Que é o que a vacina protege. Bom, antes então de eu passar então para a influenza, que é a mais perigosa, só para deixar claro que tipo de medidas de prevenção, é sempre melhor prevenir do que remediar para o resfriado, por exemplo, a gente evitar. Ou ele é inevitável, faz parte de um ciclo de, né, para reforçar o nosso sistema imunológico, a gente vai passar por um pequeno resfriado, isso é normal ou não? Tem algumas medidas que são bem importantes para a gente tentar evitar. Não vai evitar totalmente em todos os casos. Mas a gente tem uma tendência no inverno a ficar em ambientes fechados, com as janelas fechadas, sem circulação de ar. E isso acaba aumentando a transmissão de vírus respiratórios. Outra coisa, a gente tem uma tendência a tossir e colocar a mão. Né? Sim. A grande maioria das pessoas faz isso.
É que a gente coloca para proteger, né? Como uma medida de não tossir. É que parece que é falta de educação, se está num trem, mas alguma o ideal coisa é ter algum lencinho, alguma coisa que proteja. Ou se tossiu na mão, por exemplo, lavar a mão depois. Porque a gente tosse e transmite algumas gotículas. Aquela nossa tosse fica gotículas no ar e na nossa mão. E a gente vai encostar em outros objetos, vai encostar em outras pessoas e a gente acaba transmitindo dessa maneira, aperta a mão de alguém. Então não basta ser educado e... Então tem que lavar mais as mãos. Tem que lavar a mão depois, tem que ser higiênico também. Não compartilhar objetos também, copos, é outra coisa que pode transmitir, né? E evitar esses ambientes fechados. Bom, segundo o Ministério da Saúde, a maior parte das mortes por influenza, e agora a gente vai falar da gripe, isso esse ano, em 2019, foi causada pelo subtipo A, tá? Que características esse subtipo apresenta, como identificar e quais são os principais riscos? Hoje, por exemplo, a gente tem acesso a trivalente e a tetravalente. Qual a mais completa? Esse tipo A, que está matando mais, ele está na tri, está na tetra? Ele está nas duas. Tá. Isso é bem importante. Então, é importante tomar a vacina, independente de ser a tri ou a tetra. A maior parte dos casos acaba sendo por influenza A. E as epidemias, a pandemia mesmo, que afetou vários países, foi pelo subtipo A, que é o que normalmente causa doenças mais graves. E ele está contemplado nas duas vacinas. A diferença das duas é que a tetra pega 2 subtipos do B, enquanto a trivalente pega um subtipo apenas. Mas isso representa um número pequeno de casos. É uma proteção a mais, mas eu ressalto que o importante é tomar a vacina, independente de qual das duas. E principalmente para as populações de risco, né? Que a gente sabe que são as que têm mais complicações. Aí vão entrar crianças a partir dos 6 meses até os 6 anos. Vão entrar idosos, vão entrar pessoas que têm doenças respiratórias prévias ou cardiopatias, doenças do coração prévias também entram. Gestantes também tem um número aumentado de complicações e puérperas, mulheres que tiveram um parto até 45 dias, também entram nas campanhas de vacina. Essa população precisa tomar a vacina, com certeza. Bom, agora vamos para outras doenças respiratórias. Aqui eu lembrei da rinite, que já me atacou, já lembrei da bronquite, que já me atacou. E, por exemplo, no meu caso, eu tinha a coriza, mas não sentia a febre, não sentia aquela dor, mas incomoda. E no meu trabalho, com a voz ainda, seja na rádio ou na TV, atrapalha, incomoda até o ouvinte, que não aguenta, né? O cara com aquela nada, né? Assim, ou banho. Essas complicações, essas doenças respiratórias, elas podem ter relação com resfriados e gripes, ou a pessoa pode ter um ataque como esses sem ter essa fragilidade, né? Sem o sistema imunológico estar sendo atacado. A rinite e a asma, que são as principais doenças alérgicas, elas pioram em contato com alergenos, substâncias que causem alergia. Uma delas é a poluição, que é um pouco aumentada nesse período do inverno. Tem a questão também do frio, que irrita as vias aéreas, né, as vias respiratórias. Essas mudanças de temperatura que a gente vem vendo agora nos últimos dias. Mas já ia dizer isso, a gente não está tendo um frio muito intenso. Não, mas muitas mudanças, isso né? ataca essas oscilações, sim. Isso altera a mucosa nasal e acaba gerando espirros, coriza. Então, o ideal é que quem tem rinite, quem tem asma, mantenha o seu tratamento bem certinho nessa época do ano, regular, para evitar essas crises. Sim. Claro que as infecções também. Né? Tem uma tendência, se tiver algum resfriado, piorar a rinite em quem tem, piorar a asma. Na asma, às vezes pode gerar internação hospitalar, coisas mais graves. A tosse, a bronquite também há uma relação, também é uma irritação. Como é que a gente pode entender elas? É que a bronquite é uma inflamação. Essa palavra é um pouco inespecífica. A maioria das pessoas que dizem que tem bronquite tem asma. Entendi. É uma bronquite asmática que se falava antigamente. Então, ela tem uma tendência a ter piora. Às vezes, a asma pode se apresentar, inclusive, apenas com tosse, uma tosse persistente, que piora nas mudanças de temperatura ou contato com poeira, com pólen de flor.
né? Isso tudo pode ser asma também. Aquele peito chiando, aquele... Isso é característico de asma daí. É mesmo? Isso. E a pessoa pode desenvolver um quadro de bronquite e não ter a asma? Pode. Decorrente de algum quadro respiratório, Sim. algum quadro viral, pode ter um chiado e depois isso melhorar. Uhum. Mas a gente tem que avaliar essas pessoas para ver se elas não têm asma. Sim. Agora, vamos reforçar, né? O governo está estimulando a campanha, a vacinação, né? E qual a importância dessas ações para a gente combater a doença. Funciona naquela lógica que, por exemplo, a gente teve agora no sarampo, comunidade de pessoas que não tinham a vacinação ou não tiveram a vacinação como foi realizada no Brasil, pessoas vindo de fora do país, né? E não quero aqui marcar um grupo específico, mas pessoas que entraram no país e não tinham aquela proteção e o vírus começou a circular de novo. Né? Nesse caso, se a gente não se vacina, a gente realmente está colocando outras pessoas em risco, deixando aquele vírus circular na família, no ambiente familiar, enfim. A vacinação não é só importante para a gente, é importante para todos? Todas as vacinas acabam funcionando um pouco dessa maneira, né? Na gripe também. E tem uma coisa que é importante a gente ressaltar, é que a vacina da gripe precisa ser feita todo ano. É necessário, não adianta uma vez só. Não adianta uma vez só. Algumas vacinas a gente faz uma vez e resolvido. Não é o caso da gripe, porque o vírus da gripe, ele fica sofrendo mutações, ele vai mudando todos os anos. Sim. Então, a vacina do ano, ela é feita com os subtipos que estão circulando naquele ano. Perfeito. Então, por isso que é importante tomar todo ano a vacina e a gente vai aumentando a nossa imunidade contra o vírus com o tempo também. Bom, um dos casos, a gente já citou aqui no começo da nossa conversa, a internet tem sido uma inimiga espalhando mitos e verdades. E a gente tem visto, pelo menos eu tenho escutado em outros meios de comunicação, a campanha dos comunicadores alertando, gente, a vacina não tem risco, a vacina não oferece. Tem só uma restrição com quem é alérgico à proteína do ovo, algo do tipo, né? Mas é a única restrição. É uma coisa rara. E é uma alergia grave. Sim. Não é qualquer desconforto. Às vezes as pessoas confundem isso também. Eu come ovo e tem algum desconforto. Não é isso, é uma reação alérgica. Sim. Grave que impede de tomar a vacina. A vacina é totalmente segura. É segura de tomar. Bom, dicas e orientações para a população para evitar o nariz entupido, né? E esses são os casos mais leves, né? Aquela tosse, nariz entupido ou uma rinite que às vezes acompanha a pessoa durante anos. No caso da rinite, existe tratamento hoje para a gente vencer ela. Eu me lembro que em um determinado momento se falou numa vacina para. Isso evoluiu? Como é que ficou a situação? A cura da rinite, da asma, a gente não tem ainda nesse momento. O que a gente tem são tratamentos bem efetivos que controlam as duas doenças. Sim. No caso da vacina, que falam em relação às doenças alérgicas, é imunoterapia. Em alguns casos funciona, em alguns casos não, mas geralmente não é a cura também. Então a gente não tem ainda para oferecer uma cura, mas a gente tem tratamento. Sim. E que consegue manter a doença controlada para que as pessoas mantenham as suas atividades normalmente. Antigamente, quem tinha asma ficava protegido, não podia fazer as coisas. Hoje em dia, não. Com os tratamentos avançados e usando as medicações, a pessoa leva uma vida normal, sem crise, sem internações. Sim. Isso é bem importante. Bom, para fechar, então, acho que a principal dica é melhor prevenir do que remediar. No caso da gripe, resfriado, Com qualquer certeza. doença respiratória, funciona desse jeito. Isso aí. Bom, então tá. Não esquece o casaquinho. Doutora, muito obrigado, doutora Rafaela Bernardi, pneumologista do Grupo Divina Providência. Seja sempre bem-vinda e que todo mundo tome a vacina e não esqueça o casaquinho, porque não é bobagem. Tem que levar. É verdade. Eu que agradeço o convite. Isso. E se estiver muito quente, simples. Tira o casaquinho. Ponto. No próximo bloco, vamos falar sobre o Festival Folclórico de Parintins, que a Obra TV transmite neste final de semana. Aqui no estúdio, vamos conversar com o radialista Odir Ferreira,